Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou do verão. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Vocês me ouvem? Agora sim. Sim, agora eu liguei o microfone. Boa noite, povo da minha vida. Que saudade que eu tava de vocês. Eu tenho assistido só as gravações já, assim, no outro dia, na outra semana, e eu tava com muita saudade de vocês. Boa noite. Meus garagistas, garajetes, garageiros, que seja uma noite muito gostosa, muito abençoada, de comunhão, de paz, de troca, de afeto, de abraços, de tudo que a gente estiver precisando, né? Que tem sido sempre assim, né? Os nossos encontros são assim e que continuem sendo assim, né? Para a gente matar a saudade, para a gente chorar, para a gente rir, né? Para a gente brincar também, para a gente dar risada, né? Que seja que continuemos sendo assim. Bora lá começar o nosso culto, gente. Tem alguém aqui que não seja que esteja pela primeira vez, que não seja da casa, eu não estou localizando, gente. Beatriz Moreira? Quem? Sim, sou eu. Primeira vez. Beatriz, seja muito, 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 muito bem-vinda. Que você goste tanto de estar com a gente, que você venha nos outros cultos, nos outros encontros, e que você venha assim. Fica bem feliz com a gente mesmo, porque nós somos um povo bacana. A gente não tem, às vezes, nem sempre, assim, tá com os parafusos bem no lugar, não, mas nós somos um povo bacana. Então, eu já acompanho vocês pelo Instagram, mas é a primeira vez que eu estou participando do Então, que você seja bem-vinda mesmo. Se você tiver mais tarde, depois a gente vai dar oportunidade para não precisar de falar alguma coisa. Se você quiser colocar, se estiver no seu coração, você senta-se muito à vontade no nosso meio, que é um prazer enorme ter você com a gente. Bom? Muitíssimo obrigada. A casa está de portas abertas. A Ana Paula já falou, sinta-se em casa, Beatriz. A palavra da Ana Paula é a mesma de todos nós. Tá? Gente, eu vou ler o nosso salmo do dia, salmo da noite. E o nosso salmo, às vezes, é uma poesia, mas o nosso salmo hoje é um salmo mesmo. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo a partir do 30. Eu vou ler para vocês. Todo mundo conhece, a maioria conhece, mas tá. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Aí Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa semana nós fomos bombardeados com aquela notícia daquela moça, né, a Juliana, lá na Indonésia, aquela moça linda de 26 anos lá na Indonésia, aquela coisa, comoção que moveu o Brasil, mexeu com todos nós, acredito que com todos nós. Acho que não teve quem não tivesse pedido para Deus por um milagre. Um helicóptero chegasse lá, um anjo, seja lá o que fosse, um extraterrestre, qualquer coisa que chegasse lá e tirasse aquela moça de lá e devolvesse ela com vida. Acredito que tenha sido esse o nosso sofrimento de todos. Acho que não passou. Não consigo acreditar que tem alguém que tenha visto aquilo e não tivesse sofrido com aquilo. E ela foi deixada para trás, né? Ela estava numa trilha, que era um sonho da vida dela. Ela foi deixada para trás pelos colegas de caminhada, pelo guia. Ela caiu,
Eles localizaram ela, adiantou nada terem localizado ela, ninguém jogou uma coberta, ninguém jogou água, ninguém jogou nada. E ali ela ficou... Fizeram fake news, né? Porque a especialidade tem sido a nossa especialidade ultimamente, falar mentira na internet, se justificar com mentiras. E ela foi negligenciada e ela morreu, né? Mas eu não podia deixar de... Quando eu li, eu fiquei muito apaixonada pelo Agan Rinjani, o rapaz que foi em socorro dela, né? Ele, voluntário, sem ganhar nada, sem estrutura. Ele tinha experiência, sim, tem experiência, mas sem estrutura e sem equipamentos para aquele tipo de salvamento. Ele só teve uma coisa: paixão. Ele se importou com aquela vida que estava lá. Enquanto o governo e todas as demais pessoas que poderiam ter feito alguma coisa, nada. Ninguém se importou. Aquele rapaz foi lá, enfiou a cara dele, arriscou a vida dele, ele foi lá para buscar aquela moça que estava lá, né? Quando ele chegou lá, ele encontrou ela sem vida. Ele ficou ali do lado dela, esperando para tirar o corpo, para retirarem o corpo dela, né? Aí eu pensei, poxa vida, ele não é cristão, né? Ele não é cristão. E ele amou, né? Aí eu pensei, será que se fosse um cristão, aqueles que a gente conhece um montão, será que eles teriam feito mesmo? Será que nós teríamos feito mesmo, né? Ou a gente falava assim, não, não posso porque eu estou ocupada, porque eu tenho uma reunião muito importante lá na minha igreja, não posso chegar atrasado. Não, não posso porque isso, posso porque aquilo, né? Mas eu fiquei muito movida com a paixão que esse rapaz teve por uma pessoa que ele nem sabia que existia, uma pessoa que não era nada dele, né? Uma pessoa que não ia dar nada em troca para ele, né? E aí hoje eu fiquei sabendo que não só eu, graças a Deus, não só eu, mas muita gente ficou movido com isso, estão fazendo uma vaquinha para ele aceitou a vaquinha, ele vai fazer coisas lá no país, pelo turismo mesmo, né? E eu só fiquei pensando e eu queria dividir com a gente mesmo, porque é uma pessoa sem interesse nenhum, sem ganhar nada, né? Ele ganhou um monte de milhões de seguidores já no Instagram, mas ele não fez esperando nada disso. Ele fez que ele se amou aquela moça, ele teve compaixão daquela moça. A gente olhou, o mundo inteiro viu ela pelo drone, o mundo inteiro viu ela lá sentada, o mundo inteiro guardou aquela imagem dela lá sentada lá, mas só ele foi lá, só ele teve cara, porque não tinha corda, um dia não tinha corda, outro dia a corda estava curta, outro dia estava chovendo, outro dia o tempo estava frio, mas só ele que encarou tudo aquilo e ele foi lá, né? Então eu queria, assim, ele não vai ler, ele não vai ouvir, ele não vai saber disso, mas eu queria deixar, assim, uma homenagem da garagem para o Agan Rinjani, né? O Brasil tem chamado ele de o anjo, né? O anjo da semana, né? Então, acho que é esse o meu salmo do dia, que eu queria dividir com vocês, o que ficou pegando bem pesado, assim, bem forte aqui no meu coração, tá? Avisos! Ai, gente, tem coisa que não é fácil, não. Teremos no próximo domingo um evento especial. Quem aqui pode falar dele para a gente? Porque eu só sei que será um evento especial. Ninguém? Eu descobri exatamente as informações sobre o evento especial e eu passo para vocês. Às quartas-feiras, nós estamos tendo a nossa escola bíblica online, às 20 horas, e o nosso clube da leitura estará de volta. Então, vocês se interem nos grupos, né? Quem participa dos grupos, quem já participa dessas atividades, participem. Tem sido bênção, como sempre foi, né? E estamos todos esperando por nós, né? Estamos esperando por nós, né? Inclusive por mim. Vamos de louvor. Qual é a Lohane primeiro, né? Não? É o Isaac? Então, vamos lá, Isaac. Fala algo sobre o seu louvor, o que você quiser falar. Oi, gente, boa noite a todos. Ah, eu assim, procurei alguma coisa assim, sei lá,
e alguma mensagem assim na canção, até em relação do que a pastora Thaís deu, assim, mais ou menos uma ideia do que vai pregar, mas procurei, aí eu acabei não, vou só mesmo declarar o meu amor por Jesus, né? E essa canção é uma canção antiga de 1989. Acho que só os raízes aí vão lembrar, que é o Meu Bem Querer, do Marcos Góes, viu? E é só isso mesmo, é uma música de louvor, exaltação e agradecimento a esse amor que ele tem por nós. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mãe, tá pronto. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com o teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Sou meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz.
É isso aí. Tem o segundo louvor, que era com a Lohane? Não? Então, tá bom. Vou falar para vocês sobre as nossas contribuições. Vou pedir para Cora colocar o Pix da garagem, né? Para vocês anotarem, para nós anotarmos. Nós pedimos sempre a contribuição. Doe quanto puder, seja generoso, quanto puder, quanto quiser. Você não vai ficar mais rico, você não vai comprar uma casinha lá no céu, você não vai andar nas ruas douradas com o seu puxadinho, não vai ser mais bonito do que o do seu irmãozinho, mas a gente pode estar ajudando muita gente aqui, né? Temos algumas despesas fixas aqui, ao mínimo possível, nós procuramos dentro da garagem gastar o mínimo possível, né, com pagamentos e aluguéis, essas coisas que nós não temos, mas temos algumas outras obrigações. E o restante, né, o restante não, né, todo o montante, nós dividimos e fazemos ações sociais e ajudamos, socorremos aqueles que estão precisando, e nós temos visto a cada dia mais pessoas precisando de socorro, né, temos vivido dias difíceis, então, assim, eu conclamo-nos, né, a doarmos, a sermos generosos, né, sabendo que é isso que Jesus quer que nós façamos, né, cuidar do nosso próximo. Então, gravem a chave Pix aí para vocês, para nós, né, e fica a dica, tá bom? Dia 23/6, segunda-feira, foi aniversário da Maísa, faz tempo que eu não vejo a Maísa, mas foi aniversário da Maísa, e aniversário do Cristiano Cordeiro, né? E hoje é aniversário do nosso querido, lindo, amado Thales, né? Thales é muito querido, assim, muito próximo, né? Ele é muito chegado da gente, ele está sempre nos envolvendo, né? Então nós, assim, tem um abraço especial para o Thales. Então, feliz aniversário para vocês, em nome da garagem, eu desejo a vocês uma feliz vida toda, né? Não apenas o dia de hoje, mas que vocês tenham vida próspera, vida feliz, né? Continuando desviando a cada dia de tiro, porrada e bomba, porque isso a gente recebe muito por aí, mas assim, que Jesus continue nos livrando, nos cuidando, nos guardando, e que vocês sejam realmente felizes, tá bom? Eu vou passar para a pastora Thaís, a nossa palavra da noite. Ela está bem bonitinha, quietinha ali no cantinho dela, então eu vou passar para ela, e depois nós nos falamos novamente. Rapidinho. Oi, Cora. A gente já tem os dados sobre domingo. Eu te mandei. Eu não vi. Tá, então peraí que eu já vejo já. E antes de eu passar os dados de domingo, gente, eu queria que nós estivéssemos orando. Pode não ser agora, pode ser mais para o final do culto, mas que nós estivéssemos orando pela cunhada do nosso professor Jambis, nosso queridíssimo professor, né? A cunhada dele não está bem de saúde, está na UTI, ele ia até abrir sala hoje, mas ele não pôde, ele está cuidando da família, né? Está próximo da família, que é o nosso dever, né? Então, assim, ele pede que nós estejamos orando por ela, né? Com certeza pelos familiares, pelas pessoas que precisam dela, que a amam, né? Então, que ela receba também o nosso abraço, tá? Sobre domingo, nosso evento será às 19 horas. O culto especial com a convidada Keila Guedes, autora do livro, meu pai do céu, que bênção, autora do livro Pessoas LGBTQIAPN+, e o Direito a Deus. Uau! Palestrante sobre o mês do orgulho, né? Gente, não percam, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente através dessa palestra, né? E coisas que nós precisamos, o que nós já sabemos, a gente precisa relembrar, para a gente nunca esquecer, e o que não sabemos aprender, né?
um mês importante demais, né? Uma das nossas bandeiras, das nossas dores, né? Então, assim, convido vocês a participarem do culto no domingo, que vai ser, com certeza, muito bom. Pastora Thaís? Obrigada, Rô. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Isaac, pela canção. Sua filha está fazendo sua barba, né, Isaac? Está tudo no visagismo aí. Obrigada, Cora, pelo serviço hoje. É um prazer estar aqui na nossa Gemundo, na nossa igreja tão querida e amada. Queria ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 5, caso você queira acompanhar aí. Mas eu vou iniciar a leitura, tá bom? 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná, na Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso nos compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Esse texto, ele é um texto incômodo, né, para a religiosidade, né, para nossa religiosidade, porque nós fomos criados a partir de alguns valores denominados valores judaico-cristãos, que se pretendem ser valores criados a partir da Bíblia e norteadores da vida de qualquer cristão. Inclusive, se você é uma pessoa que não foi criada numa igreja cristã, numa família cristã, pela influência que o cristianismo tem na nossa sociedade, de uma forma ou de outra, você foi instruído a partir desses valores, seja na escola, seja com colegas. O problema é que esses ditos valores judaico-cristãos, eles nem sempre encontram correspondência no que está na Bíblia, seja na parte judaica da história, seja na parte cristã, entre aspas, nos relatos de Jesus, nos evangelhos, nas cartas e tudo mais. E por que que isso acontece? Eu gostaria de denominar esses ditos valores judaico-cristãos como valores ocidentais, porque quando a gente faz uma leitura da Bíblia, a gente, de fato, percebe que muitos deles, eles não existem e se perpetuam por causa da Bíblia. Mas eles existem e continuam sendo ensinados e incentivados apesar da Bíblia. E este texto que a gente leu aqui de João 2, ele tem 2 incômodos, ele tem 2 entraves, ele tem 2 elementos que confrontam diretamente com esses ditos valores, né? Que são ensinados para a gente, como eu falei, na escola, na família, na igreja. O primeiro elemento aqui, que é um pouco constrangedor para o crente que o lê, é a questão do vinho. Por quê? Na igreja evangélica hegemônica brasileira, todo mundo sabe que você não pode ingerir bebida alcoólica. Na igreja católica, isso é um pouco mais flexível, você até pode ter contato com o vinho, mas ainda assim não se incentiva que você fique bêbado, que você dê vexame, que você dê PT, nada dessas coisas. Então, o cristianismo, na forma que ele se construiu, ele tem um problema com o vinho e com a bebida alcoólica de forma geral. Todo mundo concorda com isso? Enfim, esse incômodo, ele é tão... A gente consegue perceber ele de forma tão clara que a gente sabe que existem diversas explicações que pregadores dão
para justificar por que o vinho está nesse texto. E não só o vinho está nesse texto, como vocês sabem lá na frente, Jesus transforma água em vinho. E o que falam do vinho que Jesus fez? É mais gostoso que o outro vinho. Então, olha só, como se não fosse constrangedor o suficiente. Jesus está numa festa regada a bebida alcoólica, ele vai lá e faz o melhor vinho da noite. Olha só, aí os crentes vão dizer várias coisas. Ó, Jesus transformou o vinho, mas ele não bebeu. Ah, o vinho de Jesus não tinha álcool. Uma série de justificativas que mostram como é difícil para a gente, na criação que a gente teve, ver Jesus aqui nesse ambiente transformando água em vinho. Outro elemento que é muito incômodo nesse texto é o tratamento que Jesus dispensa a Maria. Essa versão que eu li aqui, eu gostei muito de como ele disse, ó, mulher, isso não nos compete a nós, como quem diz assim, e isso lá é da nossa conta, ainda não é chegada a minha hora. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi também diversas explicações que se dão para esse texto. Inclusive, pensando nisso, eu revisitei algumas versões de Bíblias que eu tenho aqui, Bíblias de estudo, meu pai tinha algumas, ele gostava muito, né? E na Bíblia de Genebra tem uma nota de rodapé muito interessante, que o escritor lá disse que esse termo mulher, né, essa palavra mulher, era uma forma respeitosa de se dirigir a mulheres lá naquela época. E aí, isso me causa dois estranhamentos. O primeiro é que o escritor diz isso sem apontar nenhum tipo de fonte, então ele podia dizer o que ele quisesse. E o segundo é que o desrespeito, entre muitas aspas, não está só em chamá-la de mulher, mas é dizer isso. E isso lá é da nossa conta? Isso tem a ver alguma coisa com a gente? Então, a gente dá uma tela azul assim, quem é dos computadores de antigamente lembra quando dava tela azul? Que é o seguinte, Jesus está falando para a mãe dele, desse jeito ríspido. E assim, gente, na nossa cultura, a mãe, ela é tratada como um ser celestial, assim. A mãe não erra, a mãe é santa, a palavra da mãe não falha. É quase como se a mãe tivesse superpoderes, assim, que a mãe fala acontece. Não é isso que é nos ensinado? Dentro daqueles ditos valores judaico-cristãos ou valores ocidentais que a gente falou, tem um desses ensinamentos que é muito pregado, que é honrar pai e mãe. Na igreja, esse mandamento é repetido infinitas vezes. Agora, vamos lá. Quantas pessoas, de fato, cumprem esse mandamento? E digo mais, pensa aí nas histórias da Bíblia. Vê aí as que vêm na sua mente. Noé, Davi, Sansão, sei lá, todo mundo que vem aí na sua mente. Quantos desses personagens bíblicos seguiam esse mandamento de honrar pai e mãe? Eram muitos ou eram poucos? Pensa aí contigo. Eu acho que eram poucos. Só que, o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? É que, embora isso seja nos pregado como um mandamento, como um valor bíblico, que a gente precisa seguir o que está na Bíblia, na própria Bíblia, a gente não encontra correspondência de pessoas seguindo esses mandamentos. Então, aquele argumento que se diz, olha, você precisa fazer isso porque é bíblico, não necessariamente a gente encontra correspondência no conjunto da Bíblia. Por isso que eu acho muito engraçado quando algumas pessoas... Existem dois extremos, dois opostos. Existe aquela pessoa que detesta a Bíblia e tudo que ela faz e fala é para detonar com a Bíblia, como se a Bíblia fosse o problema do mundo.
Do outro lado, existe uma pessoa que adora a Bíblia, literalmente idolatra a Bíblia, e faz de tudo para salvar a Bíblia e salvar os textos. Gente, as duas posições são infrutíferas. Essas duas posições não dão em nada. Porque, de novo, a gente está vendo aqui que esses ditos mandamentos, esses ditos princípios, valores, coisas que nos são entregues como fundamentais, como sagradas, não, repito, né, não existem a partir da Bíblia, existem apesar da Bíblia, né? Vocês muito bem sabem que tem gente que usa a Bíblia para matar, para roubar a terra, para prejudicar as pessoas. Então, qualquer um pode dizer que algo é bíblico. Então, se você era uma dessas pessoas que até hoje fazia isso, ou idolatrava a Bíblia, tentava salvar a Bíblia, ou detestava a Bíblia e colocava a Bíblia para o fim do mundo, não faça isso, porque quando a gente entra nesse jogo, a gente não percebe, mas a gente está sendo instrumentalizado por aqueles que criam esses valores e os justificam através da Bíblia, ou a gente pega um ódio, assim, um ranço, e a gente não quer saber de mais nada que tenha a ver com fé, espiritualidade, e, de novo, não é por causa da Bíblia, é por causa desse povo. Então, vamos separar o que é esses ditos valores, da moral, dos bons costumes, que quando a gente lê a Bíblia, a gente nem encontra eles na Bíblia, do que de fato é aquilo que a gente encontra nesse texto, ou não apenas no texto, mas no sagrado, e aquilo que nos faz bem, né? Acho muito lindo quando o Isaac falou, olha, eu vou cantar essa música aqui, porque é o meu amor por Jesus. Eu acho que é isso, é encontrar esse caminho onde você não está refém não necessariamente do texto, porque é isso que eu estou dizendo. As pessoas dizem que está no texto, mas são criações particulares de homens, certo? Então, quando a gente olha para isso, para essa forma que Jesus trata a Maria, a gente pensa, que cara doido, não está seguindo o mandamento de honrar pai e mãe. Então, se nos outros personagens a gente não encontrou, em Jesus, aqui de novo a gente não encontra. E detalhe, se você não concorda comigo, lembra que essa não é a única ocasião em que Maria foi atrás de Jesus e Jesus deu uma chega para lá nela. Lembra? Quando ele estava lá dentro de uma casa, que diz que estava cheio de pessoa, aí ela chega na porta com os irmãos dele, aí avisam ele, Jesus, tua família está lá na porta, te chamando. Aí o que ele fala? Minha família é quem faz minha vontade. Então, vejam, a gente está vendo um padrão de repetição aqui. Por isso que eu brinquei no começo. Esse é um texto incômodo, mas é incômodo para esses ditos valores, que nos foram inculcados como corretos. Mas vejam, a gente não pode ler a Bíblia pela ótica dos valores. A gente precisa construir os nossos valores independentemente daquilo que nos dizem que é correto, que é legal. Porque a gente possui, cada um de nós, uma coisa chamada bom senso, senso crítico, senso analítico. E a gente precisa usar, inclusive quando a gente vai para um texto como esse. E quando a gente dá lá na tela azul, a gente precisa falar, opa, o que está acontecendo? Vamos investigar isso aqui melhor. Quando a gente continua o texto, aqui no versículo 5, você vê que a Maria, ela não dá uma resposta mal criada para Jesus, ela nem sequer lhe dirige a palavra. Você falou isso aí? Vira para os servos e fala o quê? Façam vocês tudo o que ele vos disser. O que Jesus ia fazer nessa hora? Ia ficar quieto porque não era chegada a hora dele? Você vê que a Maria, ela não precisa nem dar uma bronca nele. Se fosse minha mãe, ia falar, me respeita, menina, que eu sou sua mãe.
Como diz o Isaac aqui, o chinelo ia voar. Gente, a Maria, eu queria finalizar nisso. A Maria, ela estava numa posição de igualdade com Jesus, de igualdade de dignidade humana. Os dois se encontravam no mesmo nível, de modo que ela não precisa repreender ele, bater boca com ele, ela não precisa colocar ele no lugar dele, nada disso, porque os dois estavam exatamente no mesmo lugar. Lembra o que eu falei sobre como a mãe é vista na nossa sociedade? Eu, particularmente, gente, acho muito cruel o que se faz com as mães na nossa sociedade. Vejam, eles pegam uma mulher, tiram a dignidade da mulher, a independência da mulher, as possibilidades, tudo que aquela mulher pode produzir, desenvolver, tudo aquilo que aquela mulher pode fazer enquanto realização pessoal, enquanto bem para a humanidade, enquanto bem para o coletivo, e dizem o seguinte: o seu valor está na maternidade. Se você for mãe, ótimo, você cumpriu o seu propósito. Você está inserida na sociedade. Você vai ter respeito. Agora, se você não for mãe, desculpa, você pode ser várias coisas, objeto, você pode ser um ser dispensável, as pessoas não precisam te ouvir. Só que, olha o pulo do gato, veja como esse sistema é cruel, é horrível, porque assim, de um lado, eles falam, ó, você só vai ter valor se você for mãe, mas a gente vai te endeusar enquanto mãe. Aquilo que eu falei, a mãe está sempre certa, o que a mãe fala acontece. Não é isso que eles falam pra gente? Mas a mesma sociedade que diz isso, que a mãe é uma deusa, uma feiticeira poderosa, é a mesma sociedade que não dá um recurso para essa mãe poder exercer a sua maternidade. A mãe tem que ser mãe, tem que ser psicóloga, tem que ser advogada, tem que ser professora, tem que ser lavadeira, passadeira, não pode ter ajuda, não pode ter rede de apoio, mas mãe não dá dinheiro, a Cora está falando. Você não tem tempo livre, mas você é uma poderosa, maravilhosa mãe. Você é linda. O que você fala acontece. Seu filho tem que te... Entende? Entende como é cruel? Porque, beleza, você quer falar que ela é linda, que ela é poderosa? Dá a condição dela ser linda e poderosa. Agora, você condicionar aquela mulher a um papel social, a um lugar social, e fazer essa troca é muito cruel. Porque qual mulher não vai se matar para tentar ser essa mãe perfeita, incrível, sem defeitos, se essa é a única, não é uma das, é a única forma que a sociedade permite que essa mulher tenha um pouco de dignidade. Porque a mulher, ela só tem esse respeito, ela só é considerada, ela só é ouvida dentro desse espaço de maternidade. Na família não é, na carreira não é, no mercado de trabalho não é, na rua não é. Então, a mulher que ela percebe isso, que ela se vê nessa situação, ela se prende, ela se agarra a isso. E ela começa a reproduzir essas ideias. Não, eu não erro. O que eu falo acontece. Se eu falo para o meu filho, leva o guarda-chuva que vai chover, chove. Porque ela só se reconhece nesse lugar. Mas o que Jesus faz não é tratar Maria como sua mãe, porque ele a chama de mulher. Tal como quando ele fala com outras mulheres, por exemplo, a do fluxo de sangue, ele fala filha, né? Mas outros exemplos, ele fala mulher, vai em paz, tua fé te salvou, esse tipo de coisa. Então, o tratamento dispensado a Maria é o tratamento dispensado a uma mulher enquanto indivíduo.
enquanto pessoa, não enquanto essa entidade transcendental, misteriosa, que a gente atribui à mãe. E ela sabe disso, porque é o que eu falei. Ela não bate boca com ele, ela vira e fala, servos, serventes, faça o que ele falar. É isso que eu digo. E o que ele vai fazer? Ele vai falar para os serventes, eu não vou falar nada para vocês, não. Ele se sente no papel de produzir um vinho, então, porque aquela mulher falou. E ele não a obedece porque ela é mãe. Eu poderia vir aqui fazer um discurso super romântico. Obedeça a sua mãe como Jesus obedeceu. Não. Aquela mulher, enquanto mulher e não enquanto mãe, colocou ele contra a parede. Colocou ele numa situação que ou ele fazia vinho, ou os caras iam ficar olhando assim para ele, porque ela sabia que ele podia fazer alguma coisa, né? Esse milagre é conhecido por ser o primeiro milagre de Jesus. Os serventes, coitados, não estavam entendendo nada. Então, ele se vê na incumbência de fazer alguma coisa de fato. E se a hora dele não tinha chegado até então, agora por causa dela chegou. É isso que eu digo. Jesus, enquanto ser humano, enquanto pessoa física com CPF, ele se sentiu no direito de falar com ela aí. Ó, isso aqui acho que não é da nossa conta. E ela, enquanto mulher, não enquanto mãe, utilizando o seu CPF, fala, não, mas agora você vai ter que fazer um vinhozinho assim. E faz um vinho gostoso, hein? Não é para fazer um vinho ruim igual o primeiro, não. Tem que superar e fazer um vinho melhor. Porque os dois estavam em uma posição de igualdade. E é muito interessante. João, eu falei isso na Ebon, é um texto que Jesus é tratado como Deus já. Quando João escreve, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. Ele não está falando que Jesus é filho de Deus. Ele está falando que Jesus é Deus. Mas aqui em João 2, quando ele está com a mãe dele, a gente não está vendo Deus, não. A gente está vendo um homem falando assim, eu tenho que obedecer essa mulher. Porque agora eu estou numa situação difícil aqui, que eu estou complicado. E ele, enquanto homem, enquanto humanidade, faz o que aquela mulher, enquanto humanidade, solicita que ele faça. Porque ela sabia que ele tinha condições de fazer alguma coisa. Mas ela, antes dele, tomou a decisão e fez uma coisa. Tá vendo como, dentro de uma festa, todo mundo já bêbado, todo mundo doido, noivo desesperado, que não sabia onde arrumar vinho, aquela mulher teve um estalo e falou, eu preciso resolver essa situação. Jesus falou, a gente não tem nada a ver com isso. Mas ela não estava lá mãe, ela estava pessoa. Quando a gente é pessoa, quando a gente é ser humano, quando a gente é indivíduo, a gente tem que resolver as coisas. A gente é chamado para resolver as coisas. Não dá para eu ser pessoa, não dá para eu ser uma adulta funcional, ver um problema e falar assim, não vou resolver não. Acho que isso aí é com o noivo, com a noiva, com a família da noiva. A Maria era tão mulher, no sentido de ser humano, no sentido de indivíduo, ela não estava reduzida nesse papel, tanto que ela toma a responsabilidade por si. E faz que os outros indivíduos e os outros seres humanos também se responsabilizem. Jesus fazendo o vinho e os serventes fazendo o que Jesus mandou. Aí ele transforma o vinho, chama o organizador lá da festa, ele prova o vinho, e aí ele diz aquela célebre frase, nossa, todo mundo serve o vinho bom primeiro, quando o pessoal tá bêbado, serve o ruim. Esse noivo aqui fez diferente, deixou o melhor para o final. Então, você vê que, quando ela se coloca como ser humano, como indivíduo, como uma adulta funcional, como uma pessoa pensante, como uma pessoa ativa, atenta, mano, ela fez um rebuliço lá, de forma que todo mundo bebeu e bebeu bem, sabe? Uma festa que acabou
com sucesso, aprovação de 100% dos bêbados de Caná da Galileia, todo mundo aprovou. Então, é isso que eu digo, quando a gente se prende a categorias que nos são impostas, muitas vezes, inclusive, por esses ditos valores judaico-cristãos. Quando a gente acredita que essas categorias são impostas a gente e que a gente precisa se curvar a elas, que a gente precisa obedecer a elas, que a gente só cabe naquele lugar, que a gente só cabe naquele espaço, a gente deixa de viver o potencial que a gente tem de movimentar os ambientes e de melhorar mesmo o ambiente que a gente está e a vida das pessoas que estão em volta de nós. A única forma da gente promover uma mudança é acessando esse elemento da humanidade que existe em cada um de nós, que Maria acessou em si e que Jesus reconheceu em Maria. Essa autonomia da humanidade, da dignidade humana, de se reconhecer enquanto pessoa, de se reconhecer enquanto um agente que vive, que existe, que toma decisões, que fala, que é ouvido, que dá ordem, que obedece, que negocia, que conversa, que gira, que faz. E isso é humanizar. Uma coisa que eu aprendi aqui na Gemundo e trago pro resto da vida é que amar é humanizar. Aquela velha discussão, o que é amar o próximo? Amar é gostar, amar é conviver. Amar é não desumanizar, é não enxergar as pessoas pelas categorias que o mundo impõe. Inclusive, gente bem intencionada, a galera da moral e dos bons costumes, inclusive essas categorias que nos são impostas. Humanizar, como Jesus se humanizou, humanizou Maria, Maria se humanizou, humanizou Jesus, humanizou os serventes. Essa coletividade que mudou aquele evento e que fez ser um evento lembrado, registrado, que até hoje causa muita dor de cabeça. E muito crente que lê isso aqui e fala, eita, tem uns negócios estranhos aqui, como que eu vou lidar com isso? Tamanha astúcia, sabe? De uma pessoa que se reconhece enquanto ser humano e que só se reconhece em um espaço, em um ambiente, onde ela está cercada de humanos e onde ela pode humanizar aquilo que está acontecendo. Quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. E gostaria de ouvir vocês. Obrigado, Rô. Eu quem agradeço. Como sempre, obrigada, pastora Thaís. Você é 10. Uma oportunidade para o pessoal falar, né? Quem quer falar, se organizando na fila.